Era uma tarde abafada de sexta-feira quando o veterano Álvaro Menezes entrou na sala do tribunal com passos lentos, mas firmes. O eco das botas antigas contra o piso de mármore contrastava com o silêncio pesado que dominava o ambiente. Ele vestia um terno simples, mas impecável, e sobre o peito brilhavam algumas medalhas gastas pelo tempo. Para ele, cada uma daquelas condecorações carregava um pedaço de história, de sangue do sacrifício. Para os outros, no entanto, pareciam apenas adornos enferrujados de um velho excêntrico. O juiz Rodrigo Bastos o observou de cima do estrado com um olhar frio e superior. Era um homem de 40 e poucos anos, conhecido pelo ego inflado e pela pressa em julgar não apenas crimes, mas pessoas. À sua direita, o promotor ajeitava os papéis, sorrindo de canto de boca como quem já sabia o desfecho antes mesmo de o caso começar. Do outro lado, uma advogada pública tentava manter a compostura, ciente de que aquela audiência seria uma batalha desigual. Senhor Álvaro Menezes menos, começou o juiz, batendo levemente o martelo. O senhor está sendo processado por desacato à autoridade, dano ao patrimônio público e perturbação da ordem. Deseja dizer algo antes de começarmos? O veterano respirou fundo. Sua voz rouca e serena soou como vento passando por ruínas antigas. Excelência, apenas gostaria de esclarecer que não houve desacato. Apenas defendi um segurança que estava sendo agredido por um homem bêbado. O juiz levantou uma sobrancelha. Um herói, é isso? Disse, com ironia. Um herói aposentado jogando de cavaleiro andante? Alguns risos discretos ecoaram pela sala. Álvaro não reagiu, apenas abaixou os olhos e esperou. A advogada, visivelmente nervosa, tentou intervir. Meritíssimo, há testemunhas que confirmam que o réu apenas tentou apartar a briga. Testemunhas? O juiz interrompeu. Sim, os amigos do réu, talvez outros heróis de guerra, não é? O promotor sorriu, aproveitando a deixa. Meritíssimo, se me permite, antes de prosseguirmos, gostaria de registrar que o acusado apresentou documentos duvidosos de veterania. A suspeita de que suas medalhas sejam falsas. O murmúrio que se espalhou entre os presentes parecia uma onda de desprezo. O juiz se inclinou para frente, divertido. Medalhas falsas? Ora, isso é grave. Ele olhou para o veterano. O senhor sabe que falsificar honrarias militares é crime, não sabe? Álvaro levantou o rosto devagar, o olhar firme, porém calmo. Eu servi este país por 32 anos, excelência. Cada uma dessas medalhas foi entregue por atos de serviço e sacrifício. O juiz deu uma risadinha curta, seca. 32 anos? O senhor devia ter começado antes de nascer, então, e apontou o martelo para o peito do velho. Aquelas medalhas são de latão barato. O senhor comprou em loja de antiguidades, não foi? Um silêncio desconfortável tomou o tribunal. A advogada tentou intervir novamente, mas o juiz fez sinal para que ela se calasse. Meritíssimo, por favor. Doutora Fernanda, economize o teatro menos, cortou ele. O tribunal não é palco para histórias de guerra imaginária. O veterano respirou fundo mais uma vez, tentando conter a vergonha que subia pelo rosto. Não era apenas a humilhação pública, era a sensação de que anos de serviço haviam sido apagados com uma piada. Na primeira fileira, um repórter anotava tudo com prazer maldoso. O título já estava pronto na cabeça dele. Velho finge ser herói e causa tumulto em praça pública. O promotor aproveitou o clima. Excelência, pedimos que o réu retire imediatamente qualquer símbolo militar falso do corpo, em respeito à instituição que ele alega representar. O juiz concordou com um aceno satisfeito. Ordem aceita, e virou-se para o veterano. Tire essas medalhas, senhor Menezes. Agora, a sala prendeu o ar. Álvaro hesitou por um momento, olhou para o público, e então começou, com as mãos trêmulas, a desprender uma a uma as medalhas do peito. Cada clique metálico ecoava como uma lembrança rasgada. A Operação Sombra Verde, a evacuação em Monte Azul, o resgate de civis sob fogo inimigo. Cada som era uma ferida aberta. Quando terminou, colocou as medalhas sobre a mesa diante do juiz. Aqui estão, excelência. Sua voz era calma, mas havia algo no tom que fez alguns na sala baixarem os olhos. O juiz, porém, apenas balançou a cabeça fingindo indiferença. Pronto. Agora sim, parecemos estar num tribunal e não num circo de vaidades. Álvaro voltou ao seu assento e permaneceu em silêncio. Lá fora, o vento batia nas janelas, e por um instante pareceu que até o prédio respirava o peso daquela injustiça. Mas no fundo dos olhos do veterano havia algo que nem o juiz, nem o promotor, nem os risos conseguiram apagar. Uma chama antiga, discreta, que não se apaga com vergonha, menos apenas espera o momento certo para reacender. O tribunal havia sido adiado para o dia seguinte. O juiz Rodrigo alegou necessidade de checar a autenticidade das medalhas, mas na verdade queria prolongar o espetáculo. A notícia já estava circulando nos sites de fofoca local. Velho se diz herói,
e tenta enganar o tribunal com medalhas falsas. A manchete, cruel e rasa, se espalhava como pólvora. Álvaro caminhava lentamente pela calçada de paralelepípedos em frente ao fórum. O sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja e cinza. O mesmo céu que ele tantas vezes olhara de uma trincheira rezando para ver outro amanhecer. Na mochila gasta, carregava o que restava da sua dignidade. Documentos antigos, cartas amareladas, fotos de pelotão, provas de uma vida que parecia não valer nada aos olhos da justiça. O peso não era material, era moral. O peso de saber que servira um país que agora o tratava como mentiroso. Sentou-se em um banco da praça. Crianças brincavam ao longe, um cachorro perseguia pombos. A vida seguia indiferente à dor dos homens esquecidos. Medalhas falsas, murmurou. Eles não sabem o que é ouvir o som do próprio medo. Enquanto falava sozinho, um homem se aproximou. Era o segurança que ele havia defendido no dia da confusão, o tal motivo da audiência, Sr. Álvaro. Sim, eu sou o Paulo, o segurança do terminal. Eu vi tudo, o senhor não fez nada errado. Eu tentei ir lá depor, mas disseram que não era necessário. Álvaro sorriu com cansaço. Não se preocupe, rapaz. Nem sempre a verdade tem lugar no tribunal. Paulo hesitou, depois sentou-se ao lado dele. Miro, o senhor salvou minha vida. E agora estão te chamando de impostor. Já fui chamado de coisa pior, disse Álvaro olhando o horizonte. Mas sabe o que dói? Não é o que dizem. É lembrar de tudo o que eu vivi e perceber que ninguém acredita. Paulo baixou a cabeça. Se o senhor quiser, eu posso gravar um vídeo contando o que aconteceu, postar nas redes. Álvaro levantou a mão, pedindo silêncio. Não, eu não quero que a minha história vire espetáculo. Quero apenas que a verdade venha de onde deve vir. O jovem não entendeu, mas respeitou. Havia algo no tom daquele homem que impunha respeito menos à serenidade de quem já viu o pior da humanidade, e ainda assim, escolheu permanecer humano. Naquela noite, Álvaro voltou para o pequeno quarto que alugava em uma pensão no centro. As paredes eram finas, o colchão velho e o abajur mal iluminava as cartas sobre a mesa. Ele abriu uma delas, escrita em papel militar, com o brasão já quase apagado. Era uma carta antiga, assinada por um nome que poucos hoje reconheceriam, General Eduardo Vasconcelos. Ao sargento Menezes, por bravura em campo e conduta exemplar sob fogo inimigo, concedo a medalha de honra ao mérito militar. Assinado ao General de Brigada Vasconcelos 2001, o velho passou os dedos trêmulos sobre a assinatura. Aquela tinta representava uma vida inteira. Mas quem acreditaria numa folha amarelada, num tempo onde a verdade só vale se tiver carimbo digital? Do lado do fora, a chuva começou a cair. O som das gotas no telhado misturava-se a lembrança do dia em que carregou nos braços o soldado Ferreira, ferido, gritando de dor. A explosão que quase lhe arrancou a perna. O olhar do comandante dizendo: "Você salvou a vida de 3 homens hoje, Menezes. O país deve a você." Ele fechou os olhos e respirou fundo. "Eu só queria que lembrassem disso." "Só disso", sussurrou. Enquanto isso, o juiz Rodrigo Bastos jantava com um promotor em um restaurante caro. Entre risadas e taças de vinho, comentavam o caso como se fosse piada. "Você viu a cara dele? Aquele velho acreditando que ainda vive no tempo da farda", disse o promotor. "Pois é", respondeu Rodrigo gargalhando. "Acha que o tribunal é quartel. Amanhã, quando eu confirmar que as medalhas são falsas, quero ver o teatro dele acabar." O garçom serviu mais vinho. O promotor ergueu a taça. "Aos falsos heróis", e a justiça moderna menos, completou o juiz, brindando. "Mas o destino tem um senso de ironia que o homem arrogante nunca prevê." Naquela mesma hora, um oficial de alta patente pousava em Brasília vindo do exterior. No celular, uma mensagem piscava: "General, precisamos que o senhor compareça ao Tribunal de São Vicente. Um veterano de guerra está sendo acusado de falsificar medalhas." O nome dele é Álvaro Menezes. O general parou. Fixou os olhos na tela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, murmurou apenas 2 palavras: "Menezes." "Não pode ser." Pegou o telefone e ligou de volta. "Preparem o carro, amanhã estarei lá pessoalmente." E assim, enquanto o juiz dormia tranquilo, certo de que o espetáculo continuaria, uma força muito maior menos a verdade, já estava a caminho. A manhã seguinte amanheceu fria, com um vento cortante varrendo a cidade. O tribunal já estava movimentado quando o veterano Álvaro chegou. As pessoas o olhavam com aquela curiosidade cruel de quem não quer entender, apenas assistir. Repórteres se amontoavam nos degraus, câmeras ligadas, microfones apontados como armas. "Senhor Menezes, o senhor confirma que falsificou as medalhas? O senhor vai se declarar culpado?" Como se sente sendo desmascarado, ele não respondeu, apenas caminhou, silencioso, sustentando o peso de cada palavra caluniosa como quem carrega uma mochila cheia de pedras. A advogada pública doutora Fernanda,
O esperava à porta. Senhor Álvaro, por favor, mantenha a calma lá dentro. O juiz parece decidido a endurecer hoje. Ellison, não se preocupe, doutora. Eu aprendi a manter a calma em lugares bem mais perigosos do que esse. Dentro do tribunal, o clima era de espetáculo. O juiz Rodrigo ajeitava a toga com vaidade. O promotor já exibiu um sorriso pronto, como se o veredito fosse apenas formalidade. Quando Álvaro entrou, alguns risos abafados ecoaram. O repórter da véspera estava lá novamente pronto para registrar a queda do impostor. O juiz começou. Retomamos a audiência referente ao processo 1847-25 avos. Senhor Menezes, ontem o senhor se recusou a apresentar provas concretas de suas alegadas condecorações. O tribunal enviou cópia das imagens de suas medalhas ao Ministério da Defesa, e os peritos preliminares afirmam que são imitações baratas, sem registro oficial. O senhor tem algo a dizer? Álvaro olhou para ele sem pressa. Tenho sim, que o senhor aprendeu a ler pareceres, mas ainda não aprendeu a reconhecer um homem. A frase soou como trovão. O murmúrio aumentou. O juiz bateu o martelo. O réu está advertido por desacato. Doutora Fernanda tentou intervir. Meritíssimo, peço que aguarde o resultado final da perícia. Houve um equívoco. Equívoco nenhum, doutora. O juiz interrompeu. O senhor Menezes é um farsante, um ator barato em busca de piedade. Álvaro respirou fundo e abriu lentamente a pasta de documentos que trouxera. Tirou uma carta plastificada, já amarelada, e a ergueu. Esta é a cópia original da minha condecoração, assinada por um homem que o senhor provavelmente não conhece e General Eduardo Vasconcelos, comandante da Força Expedicionária de 2001. O juiz riu, debochado. General Vasconcelos, está dizendo que o próprio general lhe entregou essa medalha? Virou-se para o promotor. Esse nome soa familiar para você? Parece nome inventado, respondeu o promotor entre risos. Talvez ele exista só na imaginação do réu. O público acompanhava o deboche. O juiz bateu o martelo novamente. Vamos encerrar isso logo. O tribunal não é museu de histórias militares. Mas antes que pudesse continuar, a porta do fundo se abriu. O som foi discreto, mas o impacto imediato. Um homem de farda verde-oliva entrou, acompanhado de 2 oficiais. Sua postura ereta, o olhar firme e o emblema dourado nos ombros fizeram o murmúrio virar silêncio absoluto de pé. Gritou um dos oficiais da segurança instintivamente. Até o juiz, sem entender direito, se levantou. O general caminhou até o centro da sala, cada passo marcando autoridade. Parou diante do juiz e bateu continência para o veterano. Senhor Álvaro Menezes, disse em voz alta, é uma honra reencontrá-lo. O tribunal inteiro congelou. O juiz piscou, confuso. Desculpe, quem é o senhor para interromper uma audiência em andamento? O homem virou-se lentamente, e o som seco da farda ao se mover parecia ecoar mais que o martelo do juiz. General de divisão Eduardo Vasconcelos, comandante da região militar sudeste. Estou aqui a pedido do Ministério da Defesa. O juiz empalideceu. O promotor se engasgou. O repórter, tremendo, começou a filmar. O general tirou um envelope oficial da pasta e colocou sobre a mesa do juiz. Aqui está o laudo verdadeiro, com selo do Exército Brasileiro e assinatura do Comando Central. Todas as medalhas apresentadas por este homem são autênticas. Fez uma pausa. E mais, ele é portador da medalha de honra ao mérito militar concedida pessoalmente por mim 24 anos atrás. Um silêncio sepulcral tomou o salão. O juiz tentou balbuciar. Eu não sabia. Não sabia porque não perguntou menos, cortou o general. Preferiu zombar. Esse homem salvou a vida de 3 soldados sob fogo pesado em Monte Azul, enquanto o senhor provavelmente se escondia atrás de um diploma. Os presentes estavam atônitos. O promotor abaixou os olhos. Doutora Fernanda segurava as lágrimas. O general se aproximou de Álvaro e pousou a mão em seu ombro. Menezes, o senhor ainda é lembrado em cada academia militar deste país. Seus atos inspiraram gerações inteiras de soldados. O veterano permaneceu calado. Apenas assentiu, com humildade. O general virou-se então para o juiz. Excelência, o exército exige retratação formal a este homem. E já que o tribunal transformou sua honra em espetáculo, a correção também será pública. Rodrigo Bastos, o juiz outrora arrogante, estava branco. Sim, senhor. Quero dizer sim, excelência. Mas o general não terminou. E mais, em nome das Forças Armadas, convido o senhor Menezes a comparecer à cerimônia de condecoração da próxima semana, onde receberá novamente
e com honras plenas menos a medalha que o tempo não conseguiu apagar. O público se levantou, aplaudindo. A advogada chorava abertamente. O repórter desligou a câmera, envergonhado. E pela primeira vez em muito tempo Álvaro Menezes sorriu. Um sorriso discreto de quem reencontrou algo que acreditava perdido, respeito. Mas no fundo ele sabia menos a lição. Não era apenas para o juiz, era para todos. Porque um país que esquece seus heróis está condenado a nunca reconhecer sua própria grandeza. Quando o general saiu do tribunal, o público se manteve de pé, aplaudindo o veterano. Mas Álvaro não parecia saborear a vitória. Em seu semblante havia mais serenidade que euforia. Para ele, a justiça não era motivo de orgulho. Era apenas o restabelecimento da verdade. O juiz Rodrigo Bastos, ainda pálido, observava em silêncio enquanto o salão esvaziava. O barulho dos passos ecoava como marteladas de culpa em seu peito. El 600. Respirou fundo e passou as mãos no rosto. O promotor já havia desaparecido, sem coragem de encará-lo. Doutora Fernanda recolhia os documentos ainda emocionada. Senhor Álvaro, não tenho palavras. Eu nunca vi algo assim. Não precisa agradecer, doutora. O que eu fiz de importante foi só continuar de pé. Ela sorriu. E por um instante pareceu ver no velho soldado algo que os livros de direito não ensinam, menos a dignidade de quem apanha da vida, mas não devolve na mesma moeda. O juiz se levantou, caminhou lentamente até eles. Sua voz saiu hesitante, diferente da arrogância costumeira, Sr. Menezes. Ele engoliu seco, eu cometi um erro. O veterano o olhou com calma. Todos cometem. O problema é quando acreditam que a farda, o cargo ou a toga os tornam imunes a isso. Rodrigo baixou os olhos. O senhor tem razão. Eu o tratei como se fosse um impostor. E tratou, respondeu Álvaro, sem rancor, mas sem suavizar a verdade. Mas saiba que o perdão não me custa nada. O que o senhor precisa é aprender a reconhecer o valor dos outros antes que a vida o obrigue a ajoelhar diante dele. O juiz assentiu, mudo. Era como se aquela conversa tivesse esculpindo um novo homem por dentro, menos com vergonha, mas também com esperança de mudar. Horas depois, a praça em frente ao fórum estava tranquila. O vento soprava leve e o sol dourava as folhas das árvores. Álvaro caminhava devagar, com a pasta debaixo do braço. Ao longe, o repórter que o humilhara na véspera se aproximou. Sem câmeras, sem microfone. Senhor Menezes, posso falar com o senhor? O velho se virou desconfiado. Pode, eu queria me desculpar e escrevi aquelas manchetes. Disse coisas horríveis. Mas depois do que vi hoje, percebi o quanto fui pequeno. Álvaro o observou com um olhar firme mas tranquilo. O problema do mundo não é quem erra, rapaz. É quem não aprende com o erro. O jornalista baixou a cabeça. Posso ao menos contar sua história direito desta vez? Não, respondeu Álvaro, sorrindo. História nenhuma precisa de manchete. Ela só precisa de memória. O rapaz ficou imóvel sem saber o que dizer. O veterano acenou e seguiu seu caminho, desaparecendo entre as árvores. Enquanto isso, em Brasília, o general Vasconcelos redigia um comunicado oficial. No texto, mencionava que o caso do veterano servia de alerta nacional sobre a necessidade de respeito àqueles que serviram com honra e foram esquecidos pela pressa da modernidade. O documento seria lido na cerimônia de condecoração marcada para a semana seguinte. E dessa vez, a plateia não seria feita de juízes ou promotores menos, mas de oficiais, estudantes, cidadãos comuns e jornalistas, todos convidados a testemunhar o que o país quase deixou passar despercebido. Um herói sem holofotes. No pequeno quarto da pensão, Álvaro colocava suas medalhas em cima da mesa. Limpava cada uma com um pano úmido, com o mesmo cuidado de quem limpa uma lembrança. Entre elas, a mais simples, uma pequena cruz dourada com uma fita desbotada a menos, era a que ele mais prezava. Não era oficial. Tinha sido feita à mão por uma criança que ele salvara durante um conflito, muitos anos antes. Na parte de trás, rabiscado com tinta azul, lia-se: para o herói que me ensinou que coragem é não fugir. Ele sorriu. Essa é a única medalha que o tempo nunca vai roubar. Colocou-a sobre o peito e se deitou. A lua entrava pela janela, iluminando o rosto sereno do velho. Lá fora o mundo girava, mas ali dentro o tempo parecia ter parado. Pela primeira vez em muitos anos, Álvaro Menezes dormiu em paz. No dia seguinte, uma notícia se espalhou em todo o país. Veterano injustiçado é reconhecido publicamente por general e recebe honraria máxima. Mas a manchete que mais circulou era diferente, escrita justamente pelo repórter arrependido. O herói que ensinou um juiz a ser humano. E mesmo quem nunca havia servido à pátria, ao ler aquela frase, sentiu algo mudar por dentro, menos como se lembrasse que a verdadeira grandeza não está em quem exige respeito, mas em quem o merece sem precisar pedir. Uma semana depois, o auditório da Academia Militar estava lotado. A plateia se dividia entre uniformes verdes e roupas civis, mas todos ali compartilhavam a mesma sensação:
estavam prestes a presenciar algo histórico. O brasão da República decorava o fundo do palco. E no centro, uma mesa coberta por um pano azul escuro exibia, reluzente, uma nova medalha de honra ao mérito militar. O general Vasconcelos subiu ao púlpito e o silêncio tomou conta do salão. Senhoras e senhores, hoje não celebramos apenas um homem. Celebramos um valor que anda esquecido. O respeito. Fez uma pausa e olhou para a primeira fileira, onde o veterano Álvaro Menezes aguardava, ereto, vestindo o mesmo terno simples do tribunal. Quando a justiça falha, a verdade encontra outro caminho. E ela encontrou o seu. A plateia aplaudiu de pé Rodrigo Bastos. O juiz estava ali também, mas agora sem toga, sentado discretamente no fundo do auditório. Ao lado dele, o repórter e a doutora Fernanda. Nenhum deles falava menos, apenas observavam aquele homem idoso ser chamado ao palco, como se o país inteiro estivesse pedindo desculpas através do aplauso. Álvaro subiu os degraus com passos firmes. O general o esperava, segurando a nova medalha. Senhor Menezes, em nome da nação, devolvo-lhe o que nunca deveria ter sido tirado, sua honra. Colocou a medalha sobre o peito do veterano e bateu continência. O som seco do gesto ecoou como trovão, e todos os soldados presentes o imitaram. Por alguns segundos o salão ficou tomado pelo som das botas batendo no chão, em perfeita sincronia. O velho veterano manteve-se imóvel, o queixo erguido, os olhos marejados. Quando a salva cessou, ele pegou o microfone, hesitou e falou: Eu servi esse país quando ele precisava de mim. E o faria de novo, mesmo sabendo que seria esquecido. Porque o amor à pátria não é contrato, é escolha. E eu escolhi todos os dias, mesmo quando ela me virou as costas. A emoção tomou o auditório. O general assentiu em silêncio. O juiz, no fundo, enxugava discretamente as lágrimas. Álvaro continuou, agora olhando para as fileiras de jovens cadetes. Um dia vocês também vão se aposentar. Talvez ninguém se lembre do que fizeram, mas quando a dúvida vier, lembrem-se. A farda pode sair do corpo, mas nunca do coração. Servir é mais do que lutar. É continuar acreditando que vale a pena ser decente num mundo que já desistiu. O público levantou-se novamente, aplaudindo sem parar. Era mais do que uma homenagem. Era uma confissão coletiva de culpa e gratidão. Do lado do fora, o sol da tarde refletia nas janelas da academia. Álvaro caminhava lentamente pelo pátio, sentindo o calor da luz bater no rosto. De repente ouviu uma voz atrás dele: Senhor Menezes. Era o juiz Rodrigo. Ele se aproximou, sem pressa, com os olhos baixos. Eu devia ter olhado para o senhor como homem, não como réu. Álvaro sorriu, com bondade. Fez o que todos fazem quando tem poder demais e memória de menos. O importante é o que faz depois. Rodrigo tirou algo do bolso, uma pequena caixa. A cerimônia é sua, mas eu queria lhe dar isto. Dentro havia uma caneta simples, prateada. Era do meu pai, ele também foi militar. Quando eu entrei na magistratura, ele me disse: Nunca use essa caneta para escrever injustiça. Acho que chegou a hora de devolver. Álvaro pegou o objeto com delicadeza. Obrigado, doutor. Que essa caneta te lembre que a lei muda de roupa, mas a verdade anda nua. Cuide bem dela. O juiz assentiu emocionado. Posso lhe perguntar uma coisa? Depois de tudo isso, o que o senhor sente? O veterano olhou o horizonte, pensativo. Paz. Mas não por mim, menos por saber que ainda há gente capaz de se envergonhar. Rodrigo baixou a cabeça e foi embora em silêncio. Naquela noite, Álvaro voltou para casa. Tirou a nova medalha e a colocou ao lado da antiga, feita à mão pela criança que salvara tantos anos antes. As duas brilhavam sob a luz fraca do abajur, uma de ouro, outra de tinta azul, mas ambas com o mesmo peso, o de uma vida vivida com propósito. Ele sentou-se à mesa, pegou papel e começou a escrever. Era uma carta para a filha que morava longe. Filha, hoje entendi que a honra não depende de quem a dá, mas de quem a carrega. Um dia, quando te julgarem sem saber quem és, lembra, a verdade demora, mas chega. E quando chegar que te encontre de pé, dobrou o papel e o guardou na pasta. Depois apagou a luz, deixando apenas o brilho das medalhas iluminando o quarto. Nos dias seguintes, o vídeo da cerimônia viralizou. Milhares de pessoas compartilharam a cena do general batendo continência ao veterano. E a manchete que dominou os jornais não falava de guerra nem de tribunal. Dizia apenas: um homem humilhado ensinou um país inteiro o que é respeito. Moral da história: o valor de um homem não se mede pela farda, pelo cargo ou pelas medalhas no peito, mas pela dignidade com que ele as carrega, menos mesmo quando o mundo tenta arrancá-las. Que nunca esqueçamos dos que servem em silêncio. Se essa história te tocou, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que respeito não é favor, é dever. Você acredita que o Brasil ainda reconhece seus heróis?